Pronto, começou. Então, vamos lá, pessoal. Inicia a nossa aula de hoje, né, dia 11/5 de 2021. Vamos corrigir a nossa atividade da semana passada e dessa semana, certo? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês aqui. Qualquer dúvida, pessoal, abra o microfone aí e falem, viu? Só compartilhar aqui a tela com vocês aqui. Só um minutinho. Pronto, tá aí a tela. Tá? Deixa eu pegar aqui a nossa atividade agora. Pronto, semana passada foi na página 39 que eu passei para vocês. Separei aqui já. Tá? Então a gente começou na semana passada aqui. A diferença de dois quadrados. Aqui, ó. Diferença de dois quadrados. Então vamos lá resolver a atividade, certo? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí. Abre o áudio aí, pode perguntar, tá? E aí a primeira questão aqui, ele pediu para que você fatorasse, né? Fatore. Né? Como é que você vai fazer a diferença de dois quadrados? Se você observar aqui na explicação, e no vídeo também que eu passei para vocês, explicava isso, você percebe que o primeiro termo tem que ser elevado ao quadrado e o segundo termo também tem que ser elevado ao quadrado, né? Aqui já está x ao quadrado, né? Onde você vai tirar a raiz. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E também tira a raiz quadrada do segundo elemento. Tirando a raiz quadrada de 16, x dá 4. Então, esses dois elementos aqui, ó, x e 4, você vai colocar ele na forma de multiplicação aqui, ó, de produto, só que um somando e o outro subtraindo. Ou seja, x mais 4 vezes x menos 4. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, da letra A, tirar a raiz quadrada de x ao quadrado e deixar ele sozinho. Então, nesse caso aqui, ó, seria x e a raiz quadrada de y seria y. Então, aqui no caso vai ser x mais y, fatorando ele, né? Vezes x menos y. Depois que você descobre aí quem é o elemento, é só você colocar ele multiplicando, um somando e o outro subtraindo. Certo? Aqui é a mesma coisa. A raiz quadrada de A é A e a raiz quadrada de 36 é 6. Então vai ficar A mais 6 vezes A menos 6. Certo? Depois que você descobre, é só multiplicar um somando e o outro subtraindo. A mais 6 e A menos 6. Ok? Aqui é a mesma coisa. A raiz quadrada de M é M. Raiz quadrada de 1 é 1. Né? Então aqui vai ser M mais 1 vezes M menos 1. Certo? Aí aqui, veja, aqui você vai tirar a raiz quadrada de 4x ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x é x. Certo? E a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, 2x mais 3 vezes 2x menos 3. Ok? Para a próxima. Tirando aqui a raiz quadrada de 100 é 10. E a raiz quadrada de y ao quadrado é o próprio y. Então vai ficar 10 mais y vezes 10 menos y. Certo? Aqui, tira a raiz quadrada de 25x ao quadrado. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de x é x. E tira a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, 5x mais 2 vezes 5x menos 2. Faltou 5 aqui, deixa eu apagar. 5x menos 2. Certo? Aqui é a mesma coisa. Tira a raiz quadrada. Vou aumentar aqui para vocês. Pronto. Tira a raiz quadrada de 9 a ao quadrado. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então aqui vai dar 3a. Mais raiz quadrada de 16b ao quadrado. A raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de b ao quadrado é b. Então 3a mais 4b vezes 3a menos 4b. Certo? Só lembrando, tá, pessoal, que a nossa última gravação, eu estava editando ela, vou colocar no grupo hoje, tá? Assim, juntamente com essa gravação também, certo? Então, vou colocar as duas gravações das duas últimas nossas aulas, tá? Então, aqui, ó, tira a raiz quadrada de a à quarta. Aí só um detalhe, tá? Então, a raiz quadrada de a à quarta é a à segunda, viu? Lembra que aqui não é a ao quadrado, não, porque A2, deixa eu colocar aqui, ó, A2 vezes A2
Repete a base lá em potência. E somos expoentes da A4. Então, a raiz quadrada de A4 é A2, porque A2 vezes A2 dá A4, então é A2. Mais raiz quadrada de 25, que é 5. A ao quadrado mais 5 vezes A ao quadrado menos 5. Raiz quadrada de 81 a quarta. Raiz quadrada de 81 é 9. E x a quarta, a raiz quadrada dele é x a segunda, igual como eu mostrei aqui do lado. E raiz quadrada de 4 é 2. 9x ao quadrado menos 2, ou mais 2, né? Vezes 9x ao quadrado menos 2. Ok, pessoal? E aqui, mesma coisa. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então vai dar xy. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então xy mais 1 vezes xy menos 1. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo, né? Questão da faturação. Veja, eu não tô, nesse momento que a gente compartilha a tela, eu não estou visualizando vocês, não. Então é importante que vocês falem aí, tá? E até o chat não aparece para a gente aqui agora, não. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Vamos para a próxima. Vocês estão tendo algum problema na hora, vocês vão falar aí, né? Trinômio do quadrado perfeito, certo? Que é a nossa última parte aí dos produtos notáveis, tá? Então, nesse caso aqui, ó, veja só. Como é que você vai verificar se aqui está na explicação e no áudio que eu mandei para vocês, no vídeo que eu mandei para vocês também, tá? Você tem que pegar aqui um trinômio desse daqui e verificar se ele é quadrado perfeito. Como é que eu vou verificar isso? Tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do último, tá aqui, ó, como a gente fez agora no anterior, e multiplica os dois resultados por 2. Então, o A vezes B vezes 2. Se esse resultado que você multiplicar for o número que esteja aqui no meio, então sim, ele é um trinômio do quadrado perfeito, certo? Então, aqui, ó, verifique se são trinômios do quadrado perfeito. A gente vai dizer se são sim ou não. Tá? Então, primeiro aqui, tira a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Tira a raiz quadrada de 9, que é 3. Agora, multiplica esses dois e multiplica por 2. É multiplicar esses dois elementos por 2. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes x, 6x. Aí você percebe que é exatamente o que está aqui no meio. Ó. Logo, ele sim é um trinômio do quadrado perfeito. Certo? Então, só fazer a verificação aqui. Ó. Certo? Ele quer que você verifique se o número ele é um trinômio. Tá? Essa verificação é feita desse jeito. Tá? Então, logo sim, esse aqui é um trinômio. Certo? E aí, nesse caso aqui, eu coloquei aqui raiz, mas não precisa não, tá? É só para verificar. Certo? Vamos lá. Aqui, nesse primeiro aqui, ó, tira a raiz. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Certo? Raiz quadrada do último aqui, raiz quadrada de 25 é 5. E multiplica por 2. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes x, 10x. Logo, certo? É a raiz quadrada. Certo? É um quadrado perfeito. E aí, ó, só mais uma situação, tá? Lembrando. Nesse caso aqui, ó, você pega aqui o A ao quadrado e o B ao quadrado, é onde você vai dizer que eles são quadrado perfeito se o produto desses dois vezes o dobro, né, for exatamente o termo do meio. Certo? Então, multiplicou, então está tranquilo. Ok? Vamos lá. Lá em cima agora. Letra C. Está aqui. Pronto. Aqui, ó. Pega o primeiro termo aqui, ó. Tira o quadrado. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Aí pega o último. Raiz quadrada de 4 é 2. E multiplica esses dois elementos por 2. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12x. Então, esse aqui também é um quadrado perfeito. Certo? Aqui, ó. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de x é x. Vezes raiz quadrada de 1 é 1. E multiplica isso aqui por 2. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 5 é 10. Então, para que fosse um quadrado perfeito, aqui teria que ser 10x. Como ela tem 20x, então não é um quadrado perfeito. É só uma verificação. Certo? Aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. Raiz quadrada de 36
é 6. E multiplica por 2. 2 vezes 6 é 12, 12 vezes x, 12x. Então aqui em cima tem 14x, então não é um quadrado perfeito. Certo? Letra F, raiz quadrada de a ao quadrado é a. Raiz quadrada de 4b ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de b ao quadrado é b. E multiplica isso aqui por 2 também. Então 2 vezes 2 é 4, 4ab. Então está lá em cima, 4ab. Então, sim, é um quadrado perfeito. Certo? Aqui, ó, 4ab. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de x é x. Aí vem aqui, ó, raiz quadrada de 20. Não é um número exato. Certo? Então, nesse caso aqui, seria um 4, alguma coisa. Né? Vamos arredondar aqui. Se fosse 5, por exemplo, arredondando para cima. Né? Se fosse 5, só para você ver aqui. Ou até o próprio 4 mesmo, que é arredondando para baixo, tanto faz. E já que 16 é 4, né, o de 20 tem que ser maior que 4. Então, vamos colocar como se fosse 4 e multiplicar isso aqui por 2. Então, você vai ver aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 4 dá 32. 32x. Já passou e muito. E se aqui fosse um 5, se você arredondasse para cima, já que a raiz quadrada de 20 é 4, alguma coisa, mas não é um número exato. Então, 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 4, 40. Então, daria 40x, mesma coisa, também não é. Então, não é quadrado perfeito, certo? E é só para a gente ter uma base. Você calcula o valor exato da raiz quadrada de 4, não. Aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 4 é 2. Certo? E multiplica por 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes x, 4x. Como aqui tem 8x, então não é um quadrado perfeito. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? E aí vamos chegar aqui agora na última página aqui, né? Ó. Aí nesse caso a gente tem que compreender lá em cima para verificar se é um quadrado perfeito. Depois que você verifica, a gente vai formar agora, a gente vai fatorar, certo? Aqui é a fatoração de um trinômio, né, do quadrado perfeito. Ele já é um quadrado perfeito, aí como é que a gente vai fatorar? Como é que a gente vai escrever ele na forma fatorada? Né? Aí veja, são duas situações aqui que a gente tem que observar aqui. Ó. Veja. Aqui. Primeiro, tira a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Vai no último, já que ele é um trinômio do quadrado perfeito. Raiz quadrada de 25 é 5. Certo? Aí você verifica, multiplica esse número por 2. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes x, 10x. Beleza, então deu certo. Certo? Então, nesse caso aqui, pega o primeiro membro, certo? X. Como aqui é tudo positivo, soma com o segundo membro, que é 5, que no caso seria o último membro, né? Coloca aí dentro do parênteses e eleva ao quadrado. Certo? A diferença desse aqui para esse é o sinal só. Aqui tem menos. Se é o primeiro sinal aqui for menos, aqui é negativo. Certo? Se aqui for tudo positivo, ele continua positivo. Se vier um sinal negativo, aqui é menos. Certo? Então aqui, ó, tira a raiz quadrada de 4. X ao quadrado. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de x ao quadrado é 2x. A raiz quadrada de 9 é 3. Certo? Multiplica 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Beleza. Então deu 12. Então realmente isso aqui é um trinômio. Então vai ser 2x menos 3 ao quadrado. Tá aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Aqui quando ele fala fatório os trinômios, ele já está afirmando já, certo, que isso aqui é um trinômio. Então nesse caso aqui, veja só. Tira a raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x é x. Certo? Como aqui é tudo positivo, eu já vou logo armando aqui já. Depois a gente confere, tá? Aí eu venho aqui e tiro a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Aí eu vou jogar um parênteses aqui. Se eu fosse multiplicar por 2 aqui, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 2 é 12, 12x. Então, tá certo. Então, a fatoração vai ser 2x mais 3 ao quadrado. Essa é a resposta. Tá? Vou colocar um pouco mais abaixo. Certo? Aqui. Tira a raiz quadrada de x ao quadrado. É x. Positivo com negativo dá negativo. Tira a raiz quadrada de 49. É 7. Agora vamos multiplicar isso aqui por 2. 2 vezes 7 dá 14. 14 vezes x, 14x. Então, beleza. Então, x menos 7 ao quadrado. Certo? Se você desenvolver isso aqui, x menos 7 vezes x menos 7 vai dar exatamente isso aqui. Ó. X ao quadrado menos 14x menos 49. Uma coisa é você desenvolver o trinômio, outra coisa é você fatorar o trinômio. Né?
certo? Você desenvolve ali a potência aí, tá? E outra coisa é você regredir e colocar ele na forma de fatorada, certo? Então, isso aqui a gente viu anteriormente, né? Então, aqui, ó, tira a raiz quadrada de y ao quadrado. É o próprio y. Tira a raiz quadrada de 1. Como é tudo positivo. Aí eu vou conferir aqui. Multiplica por 2 aqui. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes y, 2y. Então está correto. Então, y mais 1 ao quadrado, certo? Não tem mais letra B. Essa é a nossa última página da semana passada, tá, gente? E aqui, ó. Raiz quadrada de A é A. Certo? Menos com mais dá menos. Raiz quadrada de 100 é 10. Aí confere. Se aqui tivesse um 2, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes A, 20A. Está correto. Então, A menos 10 ao quadrado. Tá? Aqui. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Mais com mais é mais. Bota um parêntese aqui e verifica. Se eu multiplicar isso aqui por 2, 2 vezes x dá 2x vezes 1, 2x. Tá ok. Então, realmente, ele eleva ali ao quadrado. Certo? Aqui, raiz quadrada de m ao quadrado é m. Raiz quadrada de 36 é 6. Menos com mais é menos. Então, m menos 6. Se fosse multiplicar aqui por 2, 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes m, 12m. Então, tá certo. Então, m menos 6 ao quadrado é a sua forma fatorada. Tá? Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 4 é 2. Como é tudo positivo, tá aqui é mais. Vamos multiplicar isso aqui por 2, para ver se está certo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Ok. Então, 3x mais 2 ao quadrado. Letra H. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de m ao quadrado é m. Mais com menos dá menos. Raiz quadrada de 25 é 5. Multiplica isso aqui por 2. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. Então, 20m está correto. Então, 2m menos 5 ao quadrado. E, por fim, para a última página, né? X ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 81 é 9. Menos com mais aqui seria menos, certo? Multiplica isso aqui por 2. 2 vezes 9 dá 18. 18 vezes x, 18x. Está correto. Então, x menos 9 elevado ao quadrado. Alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu só diminuir aqui. Tá. Então tá aí a página 41 que eu passei para vocês semana passada. Certo? Veja que são exercícios simples de se desenvolver, tá? Então fica sempre atento, gente. Quando eu passar uma atividade, faz uma lida aqui nesse resumo, certo? Quando eu passar a atividade, olha lá o vídeo, eu sempre vou colocar vídeo que tem a ver com o exercício e tenta desenvolver. Não são tantos exercícios, eu passo aqui 1 ou 2 páginas para vocês. Então, tenta desenvolver, não deixa acumular. Tendo alguma dúvida, pode perguntar lá no WhatsApp, certo? Então, passei para vocês até a página 41. Tá? Agora vamos para o assunto dessa semana, tá? Que já é equação de segundo grau. Né? E aí, nesse caso aqui, tratando-se da questão de equação de segundo grau, deixa eu só abrir aqui uma página aqui em branco aqui para nos auxiliar aqui. É rapidinho. Aqui, pronto. Deixa eu abrir aí. Pronto, então, no que se trata da questão de... O nosso assunto dessa semana é exatamente a equação de segundo grau. Pronto, ele está abrindo aqui uma folha em branco. Tá? Para a gente explicar aí um pouco mais da parte teórica, certo? Vou aumentar aqui o tamanho. Está abrindo, tá? Só um minutinho. Esse de hoje é muito rapidinho, tá? Não vou demorar muito não, porque eu sei que vocês estão aí já perto das 6 horas. E aí eu quero depois que vocês coloquem aí no chat, tá, pessoal, também. Qual horário que fica melhor para vocês? Eu fiz um teste naquele horário, nosso horário, né, de 2 horas, e hoje de 5 horas da tarde, né? Não sei qual fica melhor para vocês. Tá? Eu testei hoje para ver se vinha mais gente, né? Mas aí tá dando mais ou menos a mesma frequência, a mesma quantidade. Mas enfim, vamos lá. Aí coloca no chat, tá? Só para a gente saber, ter uma base aqui, tá? Qual horário que você prefere, tá? 2 horas da tarde, que são as 14, ou às 17 agora, a gente começou hoje. Certo? Você coloca lá no chat o seu horário.
Então, vamos lá. Então, o que é que se trata da questão de equação do segundo grau aqui? Só aqui. Equação do segundo grau aqui. A equação do segundo grau é toda equação escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde esse a, b e c são números. A, b e c, certo? Eles são números. Tá? Ou seja, quando você encontrar algum número junto de x ao quadrado, mais outro número junto de x, mais um número sozinho, que é chamado de termo independente, isso aqui é uma estrutura de equação do segundo grau. Exemplo, se você encontrar lá uma estrutura assim, ó, 5x ao quadrado, mais 3x, mais 1, igual a zero, isso aqui é uma equação do segundo grau. Ou seja, toda vez que você encontrar, deixa eu só mudar aqui a cor. Então, toda vez que você encontrar algum número junto de x ao quadrado, outro número junto do x, e um número que vem sozinho, chamado de termo independente. Quem acompanha o x ao quadrado aqui, ó, quem acompanhar o x ao quadrado é quem a gente vai chamar de A. Quem acompanhar o x é quem a gente vai chamar de B. E quem vier sozinho, termo independente, a gente chama de C. Então, nesse caso, essa é a estrutura de uma equação do segundo grau. Então, por exemplo, se aparecer lá 7x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Nessa equação aqui, deixa eu colocar logo outras aqui, né? Sete x mais 12x ao quadrado mais 8 igual a zero. X ao quadrado menos 6x mais 10 igual a zero. Menos x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Olha só, o que é que você tem que observar aqui? Identificar quem é, de cada estrutura, o valor de A, de B e de C. Certo? Aqui, ó. A, B e C. A, B e C. Estou colocando um de cada lado para não ficar tudo junto para você entender. Mas um de cada equação aí. A, B, C. Olha o que você faz, veja só, preste atenção. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, quem é que seria o valor de A? A é quem acompanha x ao quadrado. E quem é que está acompanhando aqui o x ao quadrado? É o 7. Então, nesse caso aqui, o A é igual a 7. Quem é que está acompanhando o x aqui? Quem acompanha o x é o B. Então, nesse caso aqui, o B vai ser o sinal acompanha, menos 6. E quem vem sozinho? Não acompanha nenhum x, é o 9. Então, 9 é o valor de C. Então, determinar quem é A, quem é B e quem é C de cada equação. Tá? Então, por exemplo, aqui. Quem está acompanhando x ao quadrado? É o 12. Então, o A é 12. Quem está acompanhando o x aqui? É o 7. Então, o B é 7. E quem está vindo sozinho aqui? É o 8. Então, C é 8. Então, o primeiro passo da equação é você identificar quem é A, quem é B e quem é C. Tá? Então, aqui, nesse caso, essa equação aqui, ó, quem está acompanhando x ao quadrado? Opa, não tem ninguém. Quando não tem ninguém é porque quem está ali é o 1, certo? Então, A é 1. Quem está acompanhando aqui o x é o menos 6, então B é menos 6. Quem vem sozinho é o 10. Então, 10 é o valor de C. Certo? Então, está aqui a estrutura de uma equação do segundo grau. E quem são os seus coeficientes A, B, C. Aqui, mesma coisa. Quem acompanha o x ao quadrado? Não tem ninguém, mas tem um sinal negativo. Então, aqui é menos 1. Então, menos 1 é quem acompanha x ao quadrado. Quem está acompanhando x aqui? É o 4. Então, B é 4. E quem vem sozinho é o menos 5. Então, menos 5 é C. Então, o primeiro passo é você identificar quem é A, quem é B e quem é C. Agora, para ser uma equação de segundo grau, é preciso obrigatoriamente que o A apareça. Mas pode faltar o B, como pode faltar o C, como pode faltar os dois. Se vier A, B e C, ela é considerada uma equação de segundo grau completa. E se faltar ou B
ou C, ou faltar os dois, ela é chamada incompleta. Mas o único que não pode faltar é o A, porque o A é acompanhado do x ao quadrado, que vai caracterizar exatamente uma equação de segundo grau. Então, continuando aqui, mais alguns exemplos. Se aparecer lá para você assim, ó, 9x ao quadrado menos 3x igual a zero. Ou aparecer 7x ao quadrado mais 4 igual a zero. Nesse caso aqui, da primeira, quem é que seria o valor de A? Quem acompanha x ao quadrado, então seria 9. Quem é que seria o valor de B? O B é quem acompanha o x, então no caso aqui, ó, menos 3. E tem algum termo aqui sozinho chamado termo independente? Não tem. Quando não tem, você vai dizer que o C é zero. Certo? Aqui, quem é que está acompanhando x ao quadrado? É o 7. Então, nesse caso aqui, o A é 7. Quem está acompanhando o x? Tem alguém aqui acompanhando o x? Não tem. Então, nesse caso, não tem B. Se não tem B, você vai dizer que o B é zero. E tem alguém aqui acompanhando o C, aquele que está sozinho? Tem. Esse aqui, ó. Então, é o 4. Então, o C é 4. Então, nesse caso, quando faltar ou B ou C, ela é chamada de equação incompleta. Que é exatamente por essa que a gente vai começar agora. Hoje a gente vai começar exatamente por esse último exemplo aí, ó. É aquela quando você não tem o B. Quando não tem o B. A gente vai aprender a resolver esse tipo de equação aqui hoje. Na próxima semana a gente vai aprender a resolver esse tipo de equação. E na semana seguinte a gente vai aprender a resolver a completa, né? Essas equações aqui. Como é que se resolve essas equações aqui? Certo? Então, na próxima semana que a gente não vai se encontrar ao vivo, vocês vão aprender a resolver esse tipo de problema. E na outra, quando a gente se encontrar ao vivo, a gente já vai rever a completa e essa aqui que falta o C. Tá? Mas hoje a gente vai focar nessa daqui. Ó. Certo? Então, mais uma vez aqui, a gente vai trabalhar a equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, vai faltar o b. Não tem b nesse tipo de equação que a gente vai resolver hoje, certo? Por isso, na atividade aqui, vamos para a atividade aqui agora. Resolva as equações de segundo grau, certo? Então, nesse caso aqui, ó, tem um A, certo? O A aqui é 1. Ó, não tem ninguém, é 1. Tá? O B não tem, mas o C tem. O C é menos 49. E aí, Elis, como é que eu faço aí nesse caso? Você vai resolver isso aí como se fosse uma equação do primeiro grau simples, certo? Letra de um lado, número do outro, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse 49 e passar para o outro lado. Ele é negativo, ele vai passar positivo. Então, aqui vai ficar que x ao quadrado é igual a 0 mais 49. Só que o zero não altera em nada, né? Então, o 49 que era positivo vai passar negativo. Toda vez que você chegar nessa etapa aí agora, que tiver lá x ao quadrado igual a um número, ou seja, qualquer letra ao quadrado igualando com outro número, é só você tirar a raiz quadrada desse número. Então, nesse caso aqui, ó, o x vai ser a raiz quadrada de 49. E atenção a um detalhe que é uma novidade agora que aparece para vocês. Se fosse perguntando para você apenas quem é a raiz quadrada de 49, você ia dizer 7. Mas no que se tratar de equação de segundo grau, a equação de segundo grau ela vai ter que ter duas respostas. Nesse caso, vai ter uma resposta positiva e uma negativa. Então, nesse caso, a partir de agora, quando for uma equação de segundo grau, se perguntar quem é a raiz quadrada de 49, você vai dizer que a resposta é mais ou menos 7. Ele vai ser a resposta menos 7 e mais 7. Então, a solução aqui, nessa questão, seria menos 7 e mais 7. Alguma dúvida aí, pessoal? Aqui é a mesma coisa, na letra B. Pega esse 9 passa para lá. Ele é negativo, vai passar positivo. Daí vai ficar x ao quadrado é igual a tal. Logo, o x vai ser a raiz quadrada de 9. E quem é a raiz quadrada de 9? Lembra de botar aqui na frente agora, quando for a equação de segundo grau, mais ou menos. Então, mais ou menos 3. Ó. Então, solução, menos 3 e mais 3. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Aqui. Primeiro passo o 32 para lá. Então, aqui vai ficar 2x. Vou botar aqui. 2x ao quadrado é igual a 32. E agora? Agora pega esse 2 e passa para lá. O x tem que ficar sozinho. Então, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. E 32 dividido por 2 é 16, né? Então, x ao quadrado é igual a 16. Logo, x vai ser a raiz quadrada
de 16. E quem é a raiz quadrada de 16? Mais ou menos 4. Solução, menos 4 e mais 4. Lembre-se que sempre nesse tipo de equação, quando faltar o B, certo? Sempre vai ter duas respostas iguais, só que uma positiva e outra negativa. Ok? Aqui agora, atenção a essa letra E. Se esse 25 ele é positivo, ele vai passar o quê? Negativo. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a menos 25. Logo, x vai ser a raiz quadrada de menos 25. Agora, isso vai dar mais ou menos 5. Então, nesse caso aqui, a solução é conjunto vazio. Não existe, certo? O símbolo do não existe, esse é ao contrário cortado. Não existe um número que multiplicado por ele mesmo para dar negativo, né? Seja ele positivo ou negativo. Então, nesse caso, quando a raiz quadrada, e aqui dentro, ó, né? Deixa eu só marcar aqui. Quando a raiz quadrada for de um número negativo, esse número negativo que estiver dentro da raiz, não existe essa resposta, tá? Não existe, certo? A atividade de hoje foi só essa primeira página aqui, né? Vamos só concluir aqui. Certo? Faltam esses três aí. Então, aqui é a mesma coisa. O 7 passa para lá. Então, ó, x ao quadrado é igual a 7 positivo, onde o x vai ser a raiz quadrada de 7. Certo? Como raiz quadrada de 7 é um número irracional, certo? Você coloca logo aqui um mais ou menos aqui na frente, ó, e aí fica a solução dessa equação menos raiz de 7 mais raiz de 7. Esse mais não é obrigado a acompanhar, não. Eu coloquei só para colocar. Ok? Aqui é a mesma coisa. Só que ele é positivo, né? Então vai passar negativo. Então aqui vai ficar assim, ó. 5x ao quadrado. Esse 20 é positivo, vai passar negativo. Menos 20. Aí 5 está multiplicando, passa dividindo. X ao quadrado é igual a menos 20 dividido por 5. Só que menos 20 dividido por 5, 20 dividido por 5 dá 4. E mais com menos dá menos. Menos 4. Logo, x vai ser a raiz quadrada de menos 4. Quanto é a raiz quadrada de menos 4? Não existe. Tá? Não existe raiz quadrada de um número negativo. Ok? Então, nesse caso aqui, você vai dizer aqui, ó, que não existe. Esse é ao contrário cortado, tá, gente? E, por fim, a letra H, tá? Aí, nesse caso aqui, você pode passar, já que o x aqui é negativo, passa esse x para lá, ó. Ele vai passar positivo, então vai ficar aqui que 7 é igual a 3x ao quadrado. Aí esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Então aqui vai ficar 7 dividido por 3 igual a x ao quadrado. Logo, x vai ser a raiz quadrada de 7 sobre 3. Certo? Então, nesse caso aí, como não tem um valor exato, né, tanto para de 7 quanto para de 3, a gente coloca aqui na frente mais ou menos, tá? Então, nesse caso aí, a solução seria menos 7, raiz quadrada, né? Raiz quadrada. Vou apagar aqui. Como não dá para tirar a raiz, né? Então, deixa ele na raiz mesmo. Então, aqui seria menos a raiz quadrada de 7 sobre 3 e mais a raiz quadrada de 7 sobre 3. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, isso daqui já é da próxima semana, não é dessa, tá? Então, a gente vai ficar por aqui, tá? Na próxima semana, a gente vai ver as outras equações do segundo grau, certo? Então, por exemplo, na próxima semana a gente vai ver a página anterior, ó, esse tipo aqui, ó, quando tem A e quando tem B. Falta o C, ó. Tem A e tem B, ó. Tem A e tem B. Vai ser na próxima semana. Eu vou mandar o vídeo para vocês assistirem, vocês tentam resolver a atividade, tá? Por hoje, pessoal, isso daqui, certo? Do tipo A, x ao quadrado mais C. Essa daqui é aquela quando está faltando B. Tá? Então, você vai resolver desse jeito aí, certo? Foquem principalmente nessa estrutura aqui, ó, dessa letra B. Pronto, isso aqui é a estrutura primordial para resolver qualquer outra equação de segundo grau dessa incompleta. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? A gente vai finalizar por aqui, certo? Deixa eu só
Pronto. Pessoal, ficou alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Estou finalizando aqui a aula, tá?